Então, bem-vindo à nossa primeira pós-produção da cena C01. Eu gostaria de começar a aula desse módulo aqui, mostrando primeiro para vocês o resultado final. Então, essa daqui vai ser a pós-produção que a gente vai fazer e ela já está totalmente finalizada. A gente vai chegar nesse resultado aqui e eu vou mostrar para vocês passo a passo como chegar nesse resultado. Então, com essa imagem finalizada, eu vou mostrar alguns atalhos básicos para vocês que a gente vai utilizar bastante, um pouco do overview do Photoshop, das ferramentas que a gente vai utilizar e também a organização que a gente vai fazer no Photoshop. Então, primeiro de tudo, quando vocês abrirem o Photoshop, ele não vai estar com esse layout aqui. Esse layout aqui eu vou ensinar para vocês como deixar desse jeito, que está igualzinho aqui, igual o meu. E eu vou ensinar também a como criar esses grupos, essas pastas. Então, por exemplo, essa daqui é a nossa imagem final, que está como pós. Na hora que eu desligo essa camada, ó, esse daqui é o render que tem na pasta de vocês, que é o render cru que saiu do 3D Max, ok? Que poderia também ser renderizado no próprio SketchUp. Beleza? Então, essa daqui é a pós que a gente vai ligar. Dentro dessas pastas aqui, tem várias outras pastas que são justamente o passo a passo, a pós-produção que a gente vai fazer, tá? Mas antes de tudo, eu gostaria de dar um overview do programa para vocês. Então, o Photoshop, ele basicamente trabalha então com layers, camadas, como por exemplo a gente tem no próprio AutoCAD, certo? Então, os layers, eles ficam exatamente nessa aba do lado direito, e a gente consegue criar os folders, né, que o Photoshop ele chama de grupos, que está nesse ícone aqui de baixo. Então a gente vai criando as pastas, dentro das pastas nós vamos ter aqui cada layer corresponde a uma imagem, tá? E a lógica do Photoshop é tudo que tiver em cima aqui é o que vai ser mostrado. Então, por exemplo, eu estou com essa pasta aqui da pós ligada, na hora que eu desligo, ela mostra o que está embaixo, que é exatamente a base. Se eu desligar tudo, vai ficar exatamente sem nada, que fica esses quadradinhos aqui mostrando que não tem nada, ok? Eu vou ligar de novo. Aqui em cima a gente tem algumas ferramentas bem básicas. Então, por exemplo, esse é o cadeadinho, que a gente pode dar um lock, né, nesse grupo aqui. Então, por exemplo, eu não consigo desenhar, não consigo fazer nada em cima dele. Se você clicar aqui, ó, ele já vai sumir de novo. A gente consegue criar um novo layer criando aqui embaixo, ó, clicando, ele vai aparecer uma nova camada, um novo layer. Para excluir, simplesmente vai aqui embaixo na lixeirinha, clica. E a gente tem os outros ícones que eu vou mostrar e vou detalhar para vocês a cada aula, ok? Mas só dando um geral, esse daqui são os filtros, esse ícone do lado, na hora que você clica aparece todos os filtros aqui. Esse daqui é o da máscara, que eu vou explicar, tem um conceito específico de máscara aqui no Photoshop, que são os masks. E aqui os efeitos também que a gente tem essa lista para utilizar, ok? Bom, aqui do lado esquerdo a gente tem várias ferramentas, né, que o Photoshop tem para a gente utilizar. É bem comum, o próprio Paint, né, do Microsoft tem essas ferramentas, qualquer outro software de edição vai ter essas ferramentas, então é bem básico. Aqui em cima a gente consegue mover as coisas, esse de baixo é a ferramenta de seleção, aqui embaixo também é a ferramenta de seleção, e várias outras que eu vou passando passo a passo nas aulas para vocês, ok? Então, uma diferença muito grande do Photoshop para outros programas, por exemplo, o Illustrator, é que o Photoshop ele trabalha com pixels. Então, se eu dar um zoom aqui ó, na imagem, perceba que a imagem vai ficando totalmente pixelada, porque o Photoshop ele trabalha com uma imagem e nessa imagem tem pixels, diferente do Illustrator que trabalha com vetores. Então, você pode dar zoom infinitamente que a qualidade da imagem não vai se perder. Mas por ser pixels, né, a gente consegue editar bastante, trabalhar bastante a imagem aqui no Photoshop. Além disso, aqui em cima a gente consegue trabalhar de diferentes formas, tá? Aqui ó, a gente tem filtros, imagens, layers, file normal, a gente consegue trazer uma imagem clicando aqui em place, que seria inserir, eu acho que no Photoshop em português. E esse daqui, Place Linked, ele vai trazer uma imagem referenciada, que aqui no Photoshop a gente tem um conceito de Smart Object, que é basicamente uma imagem que você vai trazer para o Photoshop e ele vai estar referenciado com a imagem original dela. Então todo efeito que a gente colocar em cima dessa imagem, a gente vai conseguir editar depois. Bom, eu passo todos esses conceitos bem devagar, explicando profundamente ao longo das aulas, ok? Não precisa pegar tudo agora.
Como eu também vou explicar já para vocês, eu estou utilizando aqui o Photoshop 2018 Creative Cloud na versão em inglês, mas pode ficar tranquilo que se você estiver utilizando uma versão anterior ou uma versão mais avançada e estiver utilizando em português, não vai mudar absolutamente nada. Apenas um nome ou outro, ou algum layout ou outro, tá? Mas de qualquer forma, todos eles vão ser bem parecidos e bem iguais. Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário. Eu peço também que a cada aula que vocês assistirem, vocês comentem se vocês gostaram, comentem se vocês sabiam algum atalho ou sabiam alguma ferramenta que eu vou mostrar ou não, tá? Fala assim, essa ferramenta era novidade para mim, eu não sabia, achei muito legal, gostei da forma como você explica, enfim, porque isso vai ajudar novas pessoas que vão estar assistindo o curso, né? Beleza? Então, alguns movimentos básicos e essenciais aqui no Photoshop para a gente começar a trabalhar com ele. Então, primeira coisa, para dar zoom no Photoshop, você não vai utilizar apenas o scroll do seu mouse, tá? Como você deve ter percebido, se você utilizar apenas a rodinha do mouse, você não vai conseguir dar o zoom. Para dar o zoom no Photoshop, você vai clicar com Alt e aí sim utilizar o scroll do seu mouse, tá? Aí ele vai dar zoom in e zoom out. Ou você pode vir aqui e utilizar a lupa também. Toda vez que você passar em cima das ferramentas aqui do lado, ó, perceba que o Photoshop ele vai dar o nome dela e aqui ó, ele também vai dar o atalho. Então, por exemplo, no zoom, o atalho do zoom é a tecla Z, tá? Então funciona da mesma forma. Aqui no Move, o atalho dele é a tecla V, na Selecionar o atalho é a tecla M e por aí vai, ok? Então você pode utilizar aqui ó, o zoom, para dar esse zoom, que eu não acho muito prático, eu sempre utilizo o Alt e o Scroll, tá? Para andar na sua imagem, você pode utilizar tanto as barras aqui, ó, como aqui em cima, ou também segurando o Ctrl e utilizando o Scroll do seu mouse, você consegue ir para o lado, e só o Scroll do seu mouse, você consegue ir para cima e para baixo. Eu utilizo bastante essa forma, tá? Esse atalho. Mas você também pode utilizar essa mãozinha aqui, que é o Hand Tool, que é o atalho H. Então, apertando H, ó, você consegue andar na imagem do seu Photoshop. Um atalho muito importante que eu utilizo muito é o Ctrl 0. O que o Ctrl 0 vai fazer? Ele vai ajustar a imagem à tela. Então, na hora que você está com um zoom grande aqui mexendo em algum detalhe, você quer voltar, ao invés de dar zoom out, aperta Ctrl 0, que ele já vai ajustar a imagem à tela. Perceba que aqui embaixo a gente tem essa porcentagem. Essa porcentagem é relacionada à quantidade de zoom que está a imagem, tá? Então, no momento, ela está com 62% de zoom. E aí, um outro atalho que eu vou ensinar é o Ctrl Alt 0, que ele vai mostrar para a gente o 100% de zoom, que seria o tamanho real da imagem aqui no Photoshop, tá? Então, esse daqui, por exemplo, é o tamanho real da imagem, 100%. Eu posso dar mais um, ó, vai ficar 259%. Ou eu posso tirar o zoom também, segurando o Alt e o Scroll do mouse, ó, ele vai diminuindo, ok? Então, ó, Ctrl 0 para ajustar a imagem à tela, Ctrl Alt 0 para deixar ela com 100% de zoom. Ok. Outra coisa fundamental que você precisa saber é desfazer coisas, né? Se você errar, você dá o Ctrl Z. Aqui no Photoshop, por exemplo, eu vou utilizar o pincel brush aqui, tá? Para eu conseguir utilizar, eu vou criar uma nova camada. Eu nunca vou conseguir utilizar as ferramentas em cima do grupo, tá? Ele só funciona se tiver em cima de um layer, uma camada. Então, eu vou criar uma camada nova. Agora sim, o brush foi habilitado. A gente trabalha muito com opacidade no Photoshop, então nas ferramentas a gente pode trabalhar com opacidade aqui em cima e nas camadas e nos grupos a gente trabalha com opacidade aqui em cima também, ó, tá vendo? Opacidade. Então beleza, clicando aqui em cima a gente tem os pincéis, os tipos de pincéis, o tamanho dele, tá? Esse hardness, se ele vai ficar mais suave ou mais duro, então eu vou deixar esse tamanho aqui e vou começar a pintar. Perceba que eu estou pintando de branco, tá? Porque aqui embaixo a gente tem as cores, então o que está na frente é sempre o que você vai utilizar. E aqui o de baixo é o preto, se você clicar nessa setinha aqui, ele vai trocar. Ó. Você vai deixar preto na frente, eu vou começar a pintar de preto, tá vendo? Um atalho muito importante que eu vou falar muito para vocês durante a aula é o atalho X. O que o X faz? Ele justamente troca as cores aqui, ó. Então o que está na frente, que seria esse foreground color, tá? Que ele está chamando aqui. E o de trás é o background color. Então o X, ó, a gente troca, tá vendo? Que é a mesma função aqui da setinha.
Tá, beleza. Se eu clicar aqui, ó, 2 vezes, vai abrir a janela de cores e eu posso escolher a cor que eu quiser aqui, tá? Então vamos supor, eu vou colocar esse azul e aí vou começar a pintar de azul. Beleza. Se eu quiser voltar para o padrão das cores aqui, que é o branco e preto sempre, eu vou apertar o atalho D. Então, ó, apertando o D, ele volta branco e preto, tá? Então, X ele troca e o D ele vai ficar o padrão original. Beleza? Tá. Esses são os atalhos e lembrando sempre que tem o guia, tá? Para vocês utilizarem. Lá tem todos os atalhos que eu vou utilizar no curso e também tem um overview de todas as aulas. Então, se você perder alguma coisa ou se sentir confuso, você pode estar sempre utilizando o guia para ficar mais fácil a compreensão. Beleza? Então tá, agora eu vou ensinar para vocês como voltar aqui no Photoshop. Apertando Ctrl Z, ó, eu consigo voltar apenas um passo, apenas uma coisa que eu fiz de errado. Então, ó, ele volta sempre para o passo anterior. Então, para eu conseguir voltar várias vezes e voltar todos esses erros aqui, né, o pincel que eu utilizei, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z é a mesma coisa que o Ctrl Z no Photoshop. Então, decore isso, tá? Ctrl Alt Z é sempre o Ctrl Z. E se eu quiser refazer aqueles erros, né? Então, é o Ctrl Shift Z. Ctrl Shift Z, ó, eu vou estar voltando aqueles passos. Então, Ctrl Alt Z, desfaz e Ctrl Shift Z, ele refaz as coisas. Óbvio que você pode vir aqui em editar, e aí também tem aqui, ó, tá vendo? Undo State Change, que é o Ctrl Z, Step Forward, que é Shift Ctrl Z, Step Backward, que é Alt Ctrl Z, beleza? Então, ó, Ctrl Alt Z. Tá, mas beleza, se eu tiver vários erros, eu fiz muita coisa errada, eu vou ter que ficar apertando Ctrl Alt Z várias vezes? Não necessariamente, tá? Aqui nessa barra aqui do lado, ó, se você vir aqui nessa primeira, o nome dela é History, que é justamente, né, todos os passos que você fez no Photoshop. Então é como se fosse um histórico de tudo que você fez no Photoshop, cada ferramenta que você utilizou e cada movimento. Então você pode ver como a gente utilizou bastante o brush, o pincel, ó, tá aqui brush, brush, brush. Então, ó, cada vez que eu vou clicando aqui em cima, esse daqui é o último movimento, tá? Então cada vez que eu vou clicando ele vai desfazendo. Então quando você fez várias coisas erradas e você quer voltar bastante, você vem direto aqui, ó. Então se eu quiser voltar para antes de ter começado a pintar com o pincel, eu clico aqui, New Layer. Beleza, já saiu tudo, tá? Então não preciso ficar apertando Ctrl Alt Z várias vezes para chegar de novo nessa parte aqui que eu estava utilizando, beleza? Agora, por padrão, o Photoshop ele vai armazenar, se eu não me engano, acho que 50 passos aqui no Photoshop. Para você aumentar isso, você vai ter que apertar o Ctrl K, que vai abrir as preferências do Photoshop, tá? E aí você vai vir aqui, ó, em Performance. Tá dando, ó, tinha dado um erro, mas beleza, clica aqui em Performance, e aqui, ó, History e Cache, você vem aqui, ó, History States, tem 50 passos, você pode deixar aqui 100 passos, ou 200 passos, 250, quantos você quiser. Eu recomendo fazer isso, tá? Vou dar um ok, porque 100 parece muito, mas quando você está fazendo a pós-produção, geralmente você testa alguma coisa e não deu muito certo, aí você quer voltar, e nem sempre todos os passos vão estar aqui. Então, quando você aumenta aqueles passos lá no History, nas preferências, você tem muito mais passos guardados e você consegue voltar a um estágio anterior muito mais fácil. Então, essa é uma dica bem legal, que na verdade poucas pessoas sabem e poucas pessoas utilizam, tá? Então, beleza, eu vou excluir aqui meu layer, tá? Você pode também apertar o Delete no seu teclado. Agora, para selecionar coisas, como eu disse, o Photoshop ele tem uma lógica de trabalhar com pastas e camadas, tá? Cada layer aqui. Então, ó, eu vou desligar todas as camadas aqui e eu vou mostrando para vocês como é que funciona. Então, dentro da base, eu criei a pasta Channels, tá? E aí aqui, ó, eu tenho todas as camadas, tá vendo? Tô desligando uma por uma, aqui tá sem nenhuma. Então, esses daqui são os Channels, que são vários renders que eu vou explicar para vocês na próxima aula como é que funciona. Então, esse daqui é tudo que sai direto do render, tá? Então, eu sempre crio essa pasta base e depois uma pasta pós, que é onde a gente vai fazer a nossa pós-produção. Se você clicar e arrastar aqui para baixo, ele vai desligar todas, tá? Então, aqui foram todas as modificações que a gente fez. A gente vai começar com os channels, depois a gente vai trocar o background, depois a gente vai adicionar alguns filtros, depois a gente vai adicionar luz e sombra, depois a gente vai adicionar mais ajustes preferenciais, pessoas e, por fim, a finalização. Esse daqui é só um filtro black and white.
tá? Que depois eu vou explicar para vocês o porquê dele, mas ele tá aqui. Beleza, então se eu quiser selecionar uma pessoa aqui, se eu só clicar aqui em cima, ó, nele, ele não vai, tá? Por quê? Você tem que selecionar pelas camadas, pelos layers aqui do Photoshop. Então, selecionando na imagem, ele não vai. A não ser que lá em cima, você clica aqui, ó, Auto Select. Na hora que você clica aqui e clica na imagem, na pessoa, ó, ele já vai direto no layer que eu cliquei aqui, tá vendo? Que é exatamente essa pessoa, ó. Consigo desligar e ligar esse grupo. Só que eu não recomendo utilizar muito isso, porque às vezes quando você tem uma camada na frente, por exemplo, eu vou ligar esse grupo de volta. Mesmo com essa ferramenta selecionada, na hora que eu clico aqui, ele vai selecionar a primeira camada que está na frente, que no caso é essa aqui. Então, eu nunca utilizo o Auto Select, tá? O que eu faço? Deixo ele desligado. E para selecionar essa pessoa aqui, o que eu faço? Com o botão Ctrl, o teclado Ctrl do seu teclado, aí você vai apertar a tecla. E aí com o botão direito do mouse, você vai clicar e vai aparecer essa lista. Essa lista corresponde a tudo que está nesse exato ponto aqui que eu cliquei. Então tudo está aqui. Como a gente organizou nosso Photoshop com várias pastas e deu nome às pastas, então ó, isso aqui são todos os layers e todos os grupos que estão aqui, tá? Então, ó, por exemplo, a gente tem aqui pessoas, que é esse grupo aqui, e aí eu tenho grupo menor. Então, na hora que eu clico é exatamente o que eu quero aqui, que é essa pessoinha, e ele já selecionou para mim aquele, ó, grupo menor, tá vendo? Se eu desligar aqui o grupo de finalização, eu vou clicar com Ctrl e botão direito, venho de novo, ó, grupo menor, seleciono, e aí agora eu selecionei exatamente lá. Então, vamos supor, se eu quiser selecionar esse carinha aqui de cima, então Ctrl, botão direito, dentro de pessoas, eu tenho Levels e Man, que são as duas camadas que estão aqui, que eu cliquei nesse ponto exato. Então eu quero o Man, eu vou clicar nele, ó, então pronto, tá vendo? Ó, selecionei ele. Existe um outro jeito de fazer isso também, que é um jeito um pouco mais automático, que é utilizando o Ctrl e o botão esquerdo do seu mouse. Então vou selecionar esse grupo de novo. Se eu fizer isso, ó, Ctrl e botão esquerdo do mouse, você vem direto para ele. Ele não vai aparecer aquela lista toda lá, tá? Ele já vai direto onde você quer selecionar. Então, quero selecionar essa mulher aqui. Então, Ctrl, botão esquerdo do seu mouse, tá? Ó, Girl, selecionou a menina lá, tá vendo? Ó? Então, beleza. É assim que funciona o método de seleção aqui no Photoshop, tá? Na verdade, de mover e de seleção. Outra coisa bem legal que a gente trabalha bastante aqui também é como transformar coisas, tá? Então, de novo, eu vou selecionar esse grupo aqui, tá? Então, ó, Ctrl, botão esquerdo do mouse, selecionei eles. Para fazer qualquer edição, eu tenho que selecionar o layer, tá? A camada. Vamos supor que eu quero girar essa imagem aqui. Eu vou utilizar o atalho Ctrl T. Ctrl T, ele vai aparecer esse retângulo em volta da imagem e a gente consegue transformar ela. Se eu clicar fora dela e começar a arrastar, ó, eu consigo rotacionar a imagem. Isso é bem legal. Então, eu vou clicar aqui em cima para aceitar a modificação ou aqui para negar. Então, vou clicar aqui para negar. Se eu apertar Ctrl T de novo e apertar com o botão direito em cima dela, vai aparecer todos esses efeitos aqui, que mais para frente eu vou explicar nas outras aulas como trabalha com eles, tá? Então, eu acho que é basicamente isso, tá? Esses são as principais ferramentas e um overview rápido do Photoshop. Nas próximas aulas eu vou ensinar a vocês a fazer todas essas camadas, o passo a passo, para a gente ter exatamente essa pós-produção. Então, novamente, essa é a imagem finalizada que a gente vai fazer nesse módulo. Essa daqui é a imagem crua que saiu do render, então vocês conseguem ver a brutal diferença que o Photoshop e a pós-produção faz, beleza? Então, até a próxima aula, espero que você goste desse módulo, sempre avalie cada aula escrevendo nos comentários. Até mais!